Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais uma live para que Deus possa nos trazer a mensagem do reino dos céus e nos direcionar ao reino dos céus, porque esse período que estamos vivendo é um período muito complicado, muito difícil para a humanidade inteira, mas a Bíblia é clara. Jesus disse: crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É um momento muito sério que nós estamos passando e requer muita atenção de cada cristão, requer muita atenção de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa, porque estamos vivendo, no meu ponto de vista, os fins dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias, como a palavra de Deus nos deixa claro. E se observarmos as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, a gente pode logo então entender que as profecias dos fins dos tempos estão todas se cumprindo, e nós precisamos tomarmos cuidado com a nossa salvação, com a nossa fé, com a nossa coroa, para que ninguém tome a nossa coroa. Jesus disse: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E estamos vivendo em um momento arriscado e precisamos zelar da nossa coroa, ter mais cautela, mais cuidado, mais zelo. E para ter zelo com a coroa, temos que ter zelo da nossa vida, a nossa vida cristã, como que nós estamos andando no tocante à fé, diante dos olhos de Deus. Então precisamos fazer essa avaliação todos os dias de nossas vidas, para sabermos como nós estamos, como que Deus está nos vendo, porque estamos vivendo momentos de aparentemente que tudo pode, que Deus eleva tudo, que Deus entende tudo, que é normal, que Deus é tão bom, é tão amoroso, que releva tais coisas. A gente vai ver na palavra de Deus hoje que não é bem assim. As coisas de Deus não é bem desta maneira, não é de qualquer maneira, de qualquer forma que a gente está agradando, que a gente pode agradar a Deus. A Bíblia diz que Ele é fiel, e se nós formos infiéis, nós não estaremos agradando a Ele, nós não estaremos fazendo aquilo que Ele apraz. Então, nós precisamos atentar para a palavra, para as suas escrituras, e olhar para nós mesmos, como que nós estamos vivendo, como que nós estamos servindo a esse Deus que é santo, que é humilde, a esse Deus que é poderoso, que é fiel, que é verdadeiro. Como que nós estamos servindo esse Deus? Será que da maneira que estamos agradando ao Senhor? Quando Deus chamou a atenção do Abrão, num momento em que Abrão tinha saído da sua palavra, ele deixou de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e ouviu a voz da sua esposa. Aí Deus ficou um tempo sem falar com Abrão, e quando Deus voltou a falar com ele, Deus disse para ele o seguinte: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, veja que Abrão, antes de ser o Abraão, ele já era um homem fiel, ele já era um homem temente, era um homem que respeitava a Deus, e que já tinha saído da sua terra, da sua parentela, já tinha ido para um lugar que Deus iria lhe mostrar, ele já tinha obedecido. Mas, apenas por ele em um momento deixar de ouvir a Deus e ouviu a sua esposa, e deitou-se com a sua escrava Agar, Deus então cortou por um período o relacionamento dele com o Abrão, cortou o contato, e levou um tempo sem se comunicar e sem interagir com Abrão. E no momento que ele então aparece para o Abrão, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho todo o poder da vida e da morte, eu tenho todo o poder em minhas mãos, ande na minha presença e seja perfeito. Não é de qualquer maneira que você tem que me servir. Eu sou um Deus reto, eu sou um Deus justo, eu sou um Deus perfeito.
E esse Deus perfeito requer perfeição dos seus servos, dos seus filhos e filhas. Então, aqui na palavra de Deus, eu quero deixar já organizado aqui na Bíblia Sagrada, para que vocês já se organizem aí e achem na Bíblia, no capítulo 19 de Salmos, do livro de Salmos, é o Salmos 19, versículo a partir do 7. Você já deixa aí aberta a Bíblia no local certinho, que daqui a pouco nós iremos comentar algumas coisas acerca da palavra de Deus, deixando aí algumas pessoas chegando mais, para poder nos acompanhar nessa live. A igreja ainda permanece fechada, a gente sabe disso, ou melhor dizendo, permanece sem os cultos no templo, mas ela está aberta durante o dia, atendendo quem chega. As pessoas chegam lá, fazem suas orações individuais, e nós estamos mantendo a igreja aberta sempre. Só não temos o culto normalmente. Isso não sei até quando vai durar, mas eu creio que Deus, Ele está corrigindo principalmente a sua igreja. Deus, Ele diz que quando Ele começar a julgar, Ele vai começar a julgar pela sua própria casa, Ele começa a julgar pelos seus. Então, nós estamos vivendo a época do arrebatamento. Essa é a minha fé, que estamos vivendo o período do arrebatamento, o período da redenção da igreja do Senhor. E por isso requer muita atenção da nossa parte. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que tem participação na primeira ressurreição. Quando nós formos arrebatados com Ele nas nuvens, aqueles que ficarão para a grande tribulação, para a grande tormenta, e vai ser uma coisa tão terrível como ninguém nunca viu. Então nós, que hoje conhecemos a palavra de Deus, estamos servindo a Ele, precisamos tomarmos muito cuidado com essas situações, porque não é de qualquer maneira que podemos e que devemos servir a Deus. Eu citei do Abrão, por um simples fato, o próprio Deus então o repreendeu e disse para ele para que ele fosse perfeito. E Jesus disse: sejam perfeitos como o meu Pai é perfeito, sede santo como também eu sou santo. Então estamos vivendo o período do arrebatamento. Você, minha irmã, meu irmão, que serve a Deus, avalie a sua vida. Como é que você tem servido a Deus? Como é que você tem crido em Deus, se comportado diante de Deus? A igreja mudou. A igreja de uns anos para cá, de um tempo para cá, essa geração principalmente, ela foi aparentemente deformada espiritualmente falando, porque os padrões da igreja primitiva eram totalmente outros, eram outros padrões, e nós fomos levados por uma onda de comodismo, de modismo, de achismo, e deixamos isso entrar no meio do povo de Deus. E hoje em dia parece que Deus é o nosso empregado e nós que somos os patrões. Deus é o nosso servo e nós somos os senhores de Deus. E é assim que está a igreja do Senhor. As pessoas acham que quem manda são elas são mais importantes do que Deus, e chegam nas igrejas, na casa do Senhor, diante de Deus, com o nariz empinado, arrogante, prepotente, melhores, que são tão importantes para Deus, que Deus é incapaz de puni-lo, que Deus é incapaz de sentenciá-lo a algumas coisas. Então não é bem assim. Nós precisamos tomar cuidado. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Não podemos brincar. Amém? Então eu quero começar aqui no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha o que o Senhor nos diz. A lei do Senhor é perfeita. A lei do homem, humanamente falando, ela é falha. Por mais bem elaborada que seja a lei humana, a pessoa ela é culpada de transgredir a lei.
mas ela tem uma boa condição e contrata um bom advogado. E esse advogado, então, ele vai vasculhar na lei, procurar uma brecha na lei, para poder entrar com a petição e derrubar aquela acusação contra o seu cliente. E, normalmente, aquele que é culpado, ele é absolvido, ele se torna inocente, por causa das brechas na lei do homem, que muitos intelectuais, advogados, bem renomados, eles entendem, conhecem e acham uma brecha, acham um vacilo na lei e eles entram com petições e então conseguem inocentar aquele que é culpado. Mas a lei de Deus é diferente, a lei de Deus é perfeita. Na lei de Deus não há brecha, não há falha, não há vacilo na lei de Deus. A lei dele é perfeita, assim como ele é perfeito. Então não há justificativa para aquele que está culpado, a não ser o arrependimento daquela pessoa para que ela venha receber o perdão de Deus, o arrependimento e a confissão. Então a lei do homem existe brechas, é falha, mas a lei de Deus não, meu amigo. A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é justa, é reta. No Salmos capítulo 18, versículo 30, diz que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra dele é provada. A palavra dele já foi experimentada, provada, testada e aprovada. Esse Deus que nós estamos servindo, ele não é um Deus mal amanhado, não é um Deus irresponsável, ele é um Deus justo, perfeito, honesto, fiel. E como que eu e você queremos entrar na sua casa de qualquer maneira? Vocês lembram de Moisés, quando Deus apareceu para Moisés lá no Antigo Testamento? Deus apareceu para Moisés de uma sarça ardente, e Moisés se aproximou para ver aquela grande maravilha, segundo ele falando, e quando ele pensou em se aproximar, Deus disse: epa, tire as sandálias dos vossos pés, porque a terra em que você está é terra santa, este lugar é santo, se respeite. Não é de qualquer jeito que você vem me buscar, que você vem me adorar, que você vem me servir, que você vem a mim. Tire as sandálias dos vossos pés. A sandália tem muitos significados. Deus estava falando para Moisés: Moisés, tudo que há nessa vida, nesta terra, é corruptível. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, isso não provém de Deus, isso não é bom e isso desagrada a Deus. E Moisés então tirou as sandálias dos pés para chegar diante de Deus. E hoje em dia as pessoas estão levando Deus como qualquer pessoa, como qualquer ser que pode fazer o que eles querem. Pessoas que chegam na casa de Deus e chegam parecendo que eles são os próprios deuses e que Deus está ali para servi-lo, que Deus está ali só para obedecer à voz deles, e acham que de qualquer maneira, da maneira que eles estão, Deus vai os abençoar, vai os proteger, e o pior, eles acham que serão salvos desta maneira. Meu amigo, Jesus está voltando, a lei dele é perfeita, não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu, não é de qualquer maneira que nós vamos ser arrebatados, não. A Bíblia diz: seja o justo, mais justo ainda, seja o santo, mais santo ainda. E às vezes queremos falar por Deus, queremos até dar mais, ter mais voz altiva do que Deus, até dentro da própria casa de Deus. Hoje a igreja está parecendo que virou de ponta cabeça, ficou doida, porque se nós vamos exortar alguém que está em erro na igreja para a proteção do reino de Deus, proteção ali da intimidade e do local onde estamos adorando ao Senhor, onde buscamos a Deus, se nós vamos repreender alguém que está em falha, em erro e causando até tumulto na igreja, nós que estamos do lado do bem é que somos vistos como ruins por muita gente, até dentro da própria igreja. Pessoas que se levantam contra os que estão fazendo o bem e ficam do lado daqueles que fazem o mal, aqueles que estão querendo criar problema dentro até muitas vezes da casa do Senhor. A coisa está mudada. A igreja antiga, a igreja primitiva era diferente. Veja como era rigoroso o comportamento.
da igreja nos tempos dos apóstolos. A Bíblia diz que as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam ali os seus valores nos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira venderam as suas posses e chegaram lá, melhor dizendo, o primeiro marido chegou diante de Pedro e disse que tinha vendido por outro valor. E Pedro disse: mas por que você deixou Satanás entrar no seu coração para que você venha mentir para o Espírito Santo de Deus? E vocês sabem o que aconteceu. Naquele momento ele foi fulminado, morreu. O Ananias morreu imediatamente. Deus o matou, porque a igreja tem que ser respeitada. E tem muito crente desrespeitador, tem muito crente malicioso, muito crente desonesto, muito crente embirrento, muito crente enredeiro, contendeiro, muito crente pornográfico, que entra na casa de Deus como se estivesse entrando na casa dele, que não tem temor, que não tem respeito, que não tem reverência. Tire as sandálias dos vossos pés, porque o Deus que você está servindo é o Deus Santo. Tire as sandálias dos vossos pés, porque o Deus que você diz que serve é um Deus perfeito, é um Deus fiel, o caminho dele é perfeito, a lei dele é perfeita. Não pense que é de qualquer jeito que você vai ser salvo. Não pense que é com essa cara irritada, não pense que é com essa malícia no seu coração, não pense que é com esse rancor guardado aí dentro que você vai ser salvo, com esses sentimentos contrários. Cristãos que chegam na igreja mais para criticar do que para adorar. Vocês sabem para que as pessoas iam à igreja naquele tempo? Elas não iam para pedir, elas não iam lá para buscar algo de Deus, elas iam para dar, elas iam para louvar, para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. E o Senhor, por seu infinito amor, espontaneamente manifestava o seu poder, curava, abençoava a todos. Mas querem fazer negócios com Deus agora. Estão fazendo negócios com Deus. Chegam na casa de Deus: Deus, se o Senhor não me der isso, eu também não vou fazer isso. Deus, se não acontecer isso, também eu vou fazer de tal maneira. E não respeitam mais nada de Deus. Essa pandemia que está no mundo inteiro aí é para colocar a sua casa em ordem. É para colocar a casa de Deus em ordem. Tire as sandálias dos vossos pés, porque o seu Deus é santo. O seu Deus é fiel. Essa pandemia não é à toa, não é para poder somente chamar a atenção dos ímpios. Deus está começando a julgar pela sua casa, para que eu e você desperte e passe a servir com reverência, com temor, com amor e com fidelidade o Deus que nós dizemos que estamos servindo, que estamos muito aquém da verdadeira adoração, estamos muito aquém do verdadeiro serviço a Deus em comparação à igreja primitiva. O Ananias veio, ou melhor dizendo, o Ananias veio e falou para Pedro que tinha vendido por uma parte, caiu morto. A mulher veio e também confirmou mentira, malícia, engano. Quantos crentes mentirosos, enganadores, malfeitores, detratores, caluniadores estão dentro das igrejas, que ainda acham guarita na casa de muitos, que entram na igreja, não querem se consertar dos seus erros, e quando nós advertimos, nós é que somos os culpados, porque estamos advertindo eles para eles serem salvos, para o bem, e eles então botam o nariz empinado e vão sair da igreja e vai para a casa de um, vai para a casa de outro, e começa a fazer fofoca e fuxico, e levam para as pessoas coisas diferentes do que elas ouviram na igreja, e acabam prostituindo outros espiritualmente falando, contaminando, que esses outros também ficam do lado do malfeitor, como era do lado de Barrabás aquelas pessoas, e crucificam aqueles que estão querendo que eles sejam salvos, que eles entrem no caminho perfeito, para que eles sejam abençoados. Cuidado, você que está dando guarita a pessoas que estão falando mal das coisas de Deus, que não tem temor, que não tem respeito, que não tem reverência a Deus, que não está nem aí para as coisas de Deus. Não dê guarita a esse tipo de gente, não dê abrigo, não queira associação com esse tipo de gente, porque Jesus está voltando. Ele disse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
tem gente que pode perder a coroa porque não quer ser mal educado, ou não quer ser verdadeiro ou rigoroso com o irmãozinho, com a irmãzinha, que vem até te procurar com a cara mais sonsa, mais cínica, chorando: fui maltratado na igreja, fui não sei o que, falaram isso de mim, isso e aquilo, eu não aguentei com o que eu ouvi. E a pessoa vai dando uma de Deus, querendo acolher esta pessoa e se associar a ela. Vocês sabem o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 30 em diante? Eu vou ler aqui para você, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 30, eu vou ler para você que está aí do outro lado, para você ter cuidado com esse tipo de gente que não respeita a Deus, que não tem reverência, que não respeita as coisas de Deus, a casa de Deus, que desfazem, que blasfemam, que criticam, que falam mal, que se levantam contra, e você está suportando e andando em companhia e acolhendo essas pessoas na sua casa, no seu caminho, no seu dia a dia. Cuidado. Olha o que ele diz, Romanos capítulo 1, versículo 30, diz: sendo murmuradores. Eu vou ler do 28, que é melhor para vocês entenderem. Romanos 1, capítulo 1, versículo 28, diz assim: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, por sua vez os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda. E que tem crente contendeiro à época, a geração contendeira: contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores. Quantos murmuradores? Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, muitos e muitos, desobedientes aos pais, muitos estão assim, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Olha só agora o 32, os quais, conhecendo bem o juízo de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam. Olha a parte que cabe para nós: não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Quem cala consente, meu amigo. Você que está aprovando, apoiando, defendendo, guardando com você essas pessoas, pensando que você está fazendo bem, nem Deus quer conta, nem Deus se associa. Ele disse que não tem ligação o fiel com o infiel. A luz não tem comunhão com as trevas, mas não é crente, não está à igreja, é pior do que o descrente, porque conhece a palavra de Deus e diz respeito a Deus, e respeita a palavra de Deus, os princípios de Deus, e se dá uma de bonzinhos, de santinhos, e engana muito. Vocês são os prostitutos da fé, são os prostitutos espirituais que querem prostituir você também, levando para você mentiras, enganos, contendas, blasfêmias, levantando-se contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus, e querendo levar você pelo mesmo caminho. Tome cuidado, porque tantos quantos praticam são dignos de morte, quanto os que consentem, quanto os que aprovam, os que apoiam eles. Se chegasse uma pessoa na sua casa para falar mal de qualquer igreja, e você botasse ele no lugar dele, ou ela, e repreendesse na cara, e dissesse para tomar vergonha, e procurar se converter e não falar mal das coisas de Deus, a igreja seria muito melhor nos dias de hoje. Eu não tenho amigo ímpio, eu não tenho amigo descrente que fale mal do reino de Deus, da obra de Deus, e que eu fique do lado dele. Eu não apoio esse tipo de coisa. E eu já vi muitas pessoas que vieram até a mim criticar cristãos e defender o ímpio. Eu digo: olha, para mim não dá essa conversa não, porque eu estou do lado do reino de Deus. A gente está brincando muito com Deus. A igreja em si está brincando muito com o Senhor, está achando que Deus é de qualquer maneira. A lei do Senhor é perfeita, não tem brecha, não tem falha, não tem mimimi para você entrar, não, é sim, sim, não, não. Só vão entrar no reino dos céus aqueles que forem encontrados justos, aqueles que forem encontrados fiéis, aqueles que perseverarem até o fim. Pessoas que têm esse tipo de comportamento, que estão dentro da igreja,
que estão deformando a igreja. Eu não sei aonde foi que as lideranças, desde muitos anos para cá, falharam, para que deixasse esses tipos de coisas acontecerem dentro da igreja, e Deus e a igreja ficar refém dessas pessoas, porque a gente não pode reclamar, a gente não pode exortar, a gente não pode chamar a atenção, que as pessoas então se colocam contra e fazem um mutim e saem da igreja, e outros acompanham, e aqueles que querem o bem é que ficam vistos como os que querem o mal. Eles é que ficam como errados, e os errados ficam certos. Essa praga tem que sair da igreja, essa praga maligna, terrível, tem que bater em retirada da igreja do Senhor. Jesus está passando a vassoura para limpar a obra dele, para limpar a igreja, e quando passar essa pandemia, só vai ficar na casa do Senhor quem é santo, quem é justo, quem é fiel, quem tem respeito por Deus, quem tem temor a Deus, porque Deus não vai permitir, se Jesus não arrebatar a igreja ainda no meio dessa pandemia, ainda no meio desse momento. Se passarmos desse momento e tivermos a condição de abrir a igreja novamente, preparem-se para ser uma vida, você levar uma vida santa, íntegra, fiel diante do teu Deus, porque aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito vai dizer às igrejas, e que já está dizendo, porque a coisa é séria, a coisa é séria. Pessoas que estão se associando com aqueles que denigrem a imagem da obra de Deus, para também se ajuntarem e denegrirem juntos, e estão na igreja e vêm com a cara mais lavada, aleluia, glória a Deus, chora até na casa de Deus. Deus está se lixando para esse tipo de gente, não está chegando nem no teto a sua lágrima, nem a sua oração. Não pense que Deus é bobinho, a lei dele é reta, não tem como fugir, a lei de Deus é perfeita, não tem como encontrar imperfeição, brecha aqui ou ali, falha, para que a gente possa encontrar salvação, se nós não nos enquadrarmos com as suas escrituras. A gente pensa que isso, não tem muita importância. Tem uma igreja no livro de Apocalipse, chamada Tiatira, a igreja que tinha a fé, tinha amor, tinha bons serviços e bons trabalhos diante de Deus. E vocês sabem qual foi a notificação que Deus fez a ela? Por que Deus repreendeu aquela igreja? Está lá no capítulo 2, versículo 18 em diante. Deus disse: tenho porém contra ti que toleras esta mulher Jezabel, que se diz profetiza e mente e engana os meus servos. Essa prostituta, que prostitui espiritualmente o meu povo. E Deus disse para aquela igreja, aquele povo, aquela igreja daquela localidade: tenho contra ti porque toleras esse tipo de coisas, porque aceita esse tipo de coisa dentro da minha casa. Pessoas que se dizem de Deus e são sinagogas de Satanás, que estão dentro das igrejas, querendo botar banca, querendo mandar, querendo ser mais santo do que quem é santo, e querendo ter direito mais do que o próprio Deus. Prepara-te, meu irmão, prepara-te, minha irmã, coloca a tua casa em ordem. Jesus Cristo está voltando, a igreja está prestes a ser arrebatada. Deixa de dengo, deixa de sonsidão, deixa de malícia, deixa de sem vergonhice dentro da casa de Deus. Seja fiel, tire as sandálias dos vossos pés, porque o Deus que nós servimos é santo, é fiel, o nosso Deus é verdadeiro, a palavra dele já foi provada, ele é um Deus perfeito, e não é de qualquer maneira que a gente vai ser salvo. E aquela igreja tolerava esse tipo de coisa, tolerava esses comportamentos de Jezabel, que prostituía a fé de muitos, e levantava-se contra aqueles que estavam querendo fazer o bem. E Deus disse: olha, arrepende-te, porque senão venho a ti e te colocarei de cama. Deus falou para aquela igreja: arrepende-te, porque senão virei a ti e te colocarei de cama. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é perfeito, não é com imperfeição que estaremos com Ele. Ele disse: não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Se você e eu não estivermos de acordo com a palavra dele, com a lei dele, nós não estaremos juntos com ele no último dia, e nem aqui embaixo.
nós não estaremos com Deus, nem Ele estará conosco. Então, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo, se você é cristão, se você está em alguma igreja, seja santo, seja fiel, seja honesto, tire a capa e deixe Deus trabalhar em você, deixe Deus usar você, deixe a glória de Deus resplandecer em você. E você que se associa, que dá guarita a esse tipo de pessoas e de comportamento, que tolera esse tipo de coisa, cuidado, porque não só um, diz a palavra de Deus, é digno de morte, mas também aqueles que consentem, que apoiam. Esse tempo, alguns dias antes de fechar as igrejas, eu fui repreender uma pessoa que estava fazendo barulho, zoado, e com palavras de pornografias gritando na igreja. E eu repreendi a pessoa para que parasse de fazer, e pessoas de dentro da igreja me repreenderam, porque dizendo que eu quem estava errado. Mas como é que pode isso? Será que as pessoas estão perdendo a noção de onde elas estão? Antigamente, até para os sacerdotes chegarem diante de Deus para oferecerem sacrifícios por ele e pelo povo, se ele não estivesse santificado, ele era fulminado ali mesmo, ele morria lá dentro, tanto que eles entravam com a corda amarrada na cintura, porque se morresse lá, os de fora puxavam para o cadáver não ficar lá dentro, fedendo. E hoje a igreja está no maior desrespeito, falta de temor com Deus. Deus não mudou não, meu filho. Ainda que a igreja tenha mudado, Deus continua sendo o mesmo. A lei dele continua sendo perfeita. E vai chegar um tempo que essa lei vai ser cobrada. Vai chegar um tempo que o juízo, que na hora de sentenciar, ele vai abrir essa lei, esse livro da lei, e ele vai ler diante de todos. E aqueles que não forem encontrados de acordo com a lei do livro da vida, eles serão amarrados, pés e mãos, e serão lançados para dentro do lago de enxofre e fogo, onde é a segunda morte, onde está Satanás, o falso profeta, e a besta, e o diabo. Então tome cuidado, não se associe a esse tipo de gente e de comportamento, seja santo. Na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, veja o que ele disse, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo dizendo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. E isso está nítido, mais amigo dos deleites do mundo do que amigo de Deus, tendo aparência, a carinha santa, de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também dessas ou desses. Olha que conselho, com a carinha mais lisa de santa, aleluia, é que me fizeram isso, é que a igreja é isso, e você vai lá, oh, vai ficar bem, vem cá, realmente você está certo. Cuidado, o demônio está atuando na vida de muita gente, para poder ser usado para prostituir a fé de muitos outros, e Deus está dizendo, destes se afastem, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a tua coroa. Tem muita gente querendo tomar a coroa, sabe por quê? Porque eles não fazem questão da deles e querem tomar a sua. Eles não se importam com a coroa que Deus deu a eles, eles jogaram no lixo, criaram contendas, se tornaram soberbos, presunçosos, problemáticos, ruins, e querem tomar a sua. É aquele tipo que diz, eu não vou, ele também não vai, se eu não for, também ninguém vai. É assim que está a igreja, mas não era assim no princípio, não era assim.
e as pessoas foram dando lugar, e a igreja foi sendo encurralada na parede, a obra de Deus foi sendo encurralada, e pessoas talvez dizendo, poxa, eu não posso advertir, não posso exortar, não posso chamar a atenção se não sair da igreja, e a obra de Deus, o reino de Deus foi ficando como refém desse tipo de gente, que deformou a igreja, que danificou a igreja. O profeta Isaías foi na casa do rei Ezequias, que estava doente, e era rei. Vocês que conhecem a palavra, vocês sabem já da história. E ele chegou lá, diante do rei, talvez o rei estava alegre, achando que ele iria orar. Pronto, chegou o homem de Deus e vai orar em mim, e agora tudo vai passar. Mas o profeta chegou para ele e disse o seguinte: coloque a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. E eu estou dizendo para você hoje como profeta, coloque a tua vida em ordem, porque o arrebatamento está próximo. O arrebatamento da igreja está muito próximo, está muito perto. Não passará esta geração sem que tudo se cumpra. E aquele profeta não orou. Você não vai orar não, Isaías? Não, só vou lhe dar a palavra. Quem tem que orar é você. Se conserte, vai pedir perdão a Deus, vai colocar sua casa em ordem, vai se humilhar, vai ver onde você caiu, onde você falhou. Arrepende-te enquanto é tempo. E deu as costas e saiu. E Ezequias então chorou, orou a Deus, se arrependeu. E Deus mandou o profeta voltar e dizer a ele: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Agora eu vou te acrescentar 15 anos de vida. Vou te curar, eu vou te acrescentar 15 anos de vida. Então, Deus continua sendo perfeito. E lá no céu não há imperfeição, não haverá. E para a gente entrar lá, a gente tem que provar essa perfeição aqui. A gente tem que ser justo aqui, para que a gente permaneça lá em cima. Então, meus irmãos, eu sei que a palavra pode ser pesada, mas é a verdade. É o que Deus quer que você ouça e que eu fale. Porque a igreja do Senhor tem sido nos últimos tempos, eu sou pastor já há muitos anos, e por onde eu tenho passado, eu tenho visto e enfrentado esse tipo de coisa, de desmauzelo, de irreverência, de desrespeito, de falta de amor, de temor, pela maioria dos cristãos por onde eu tenho passado. E isso é notório, e Deus está vendo, e Deus está julgando a sua casa, Deus está julgando o seu povo. Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você vá para o inferno, Ele quer te salvar. Então arrependa-se dos seus pecados, veja onde você caiu, veja onde você falhou, e se arrependa, peça o perdão de Deus. Se é para alguma pessoa, peça o perdão da pessoa, e perdoe também aqueles que você deve perdoar, porque Deus quer te ver no céu. Ele quer que você seja arrebatado na hora que a trombeta tocar. Ele quer ver você se encontrando com Ele nos ares. Então, seja diferente a partir de agora. Seja santo como Ele é santo, seja perfeito como Ele é perfeito, porque a lei de Deus é perfeita. Nós não vamos encontrar brecha, nós não vamos encontrar subterfúgio para poder nos justificar diante de Deus e dizer para Ele: mas isso aqui está dizendo assim, e eu tive que assumir tal coisa e eu tenho direito. Não, não é dessa forma. Deus não falha, tudo que Ele fez é perfeito, e toda a lei dEle é perfeita. Para a gente encerrar, no livro de Salmos 19, onde nós começamos, versículo 7, então ele diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo
e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Meu irmão, guarde os preceitos, os mandamentos do Senhor, que é uma grande recompensa para nós. Recompensa aqui e a maior delas lá no céu. O arrebatamento está às portas. O arrebatamento é diferente da volta de Cristo. Primeiro eu creio, essa é a minha fé, que primeiro vai acontecer o arrebatamento. E depois virá o período da grande tribulação. Primeiro acontecerá o arrebatamento e Jesus vai nos arrebatar nos ares. Ele não virá terra nessa primeira hora. Ele nos arrebatará nos ares. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares e lá vamos habitar com Ele. A volta dele, a segunda volta, que é para arrebatar, ou melhor dizendo, para julgar, Ele vai voltar para juízo, para julgar a terra. Mas nós viremos com Ele como um exército muito numeroso e receberemos o direito de julgar as nações também, diz a palavra de Deus. Esse assunto é um assunto complexo, que para falar dele precisamos de muito tempo, muitas horas para falar desse assunto, mas que eu e você queira subir no arrebatamento, não esperar a volta, porque a volta é para julgar na terra. Ele vai julgar a terra, vai julgar as nações, e o arrebatamento não, vai ser no piscar de olhos. Pum! A igreja, os cristãos, os santos, os fiéis vão sumir. Ninguém vai ver Jesus, só nós. Mas na volta dele para julgar a terra, a Bíblia diz que todo olho verá. Mas o arrebatamento é diferente. Então se prepare, que é num piscar de olhos. Deixa eu dar uma dica até sobre isso. Vocês não estão vendo essa pandemia, essa tribulação toda no mundo? A Bíblia diz assim: quando disserem paz e segurança, então repentinamente virá destruição. Então preste atenção. Depois que passar esse período de pandemia, esse período de tribulação no mundo inteiro, não pense em querer voltar a viver uma vida desregular, espiritualmente falando, ou a vida irregular, espiritualmente falando, de qualquer jeito, lá vão ter. Conserve-se fiel, porque quando passar tudo isso, que se fizer grande bonança, grande paz, como nos dias de Noé, em que todos casavam, se davam casamento, comiam, bebiam, plantavam, colhiam, e de repente veio o dilúvio e Noé entrou na arca, que eles não perceberam. Então, quando fizer aquela calmaria depois desses tempos, se preparem, pode ser o momento do arrebatamento. Então conserve a sua fé, sua integridade, sua fidelidade, porque você pode ser arrebatado num piscar de olhos e morar com Deus nos céus. Amém? Então, aqui encerrando, para a gente encerrar esse texto, há uma grande recompensa. Versículo 12, ele diz: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Meu irmão, olha que situação. Quem pode discernir os seus próprios erros? Se nós não começarmos a podar agora e nos examinar e tirar de diante de nós os erros que ainda são notáveis, perceptíveis, esses erros podem se entranharem em nossas vidas, de maneira que a gente não possa mais percebê-los, discerni-los, como a igreja de Laodiceia, que dizia: rico sou e de nada tenho falta. E Jesus disse: mentira, você é um pobre, é um miserável, é um cego e um nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, colírio para os teus olhos, vestes brancas. Mas estava tão cega a igreja de Laodiceia, que achava que não precisava mais de nada, nem de Deus, nem de ouvir ninguém, que ela já tinha tudo em abastança. Estava cega, porque não reconhecia, não conseguia discernir mais seu erro. Arrepende-te enquanto é tempo. Olha o que ele diz no 13, e a gente aqui faz uma oração. Versículo 13, diz: também de pecados
de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Olha o que acontece. O salmista disse também de pecado de presunção ou pecados do coração, de pensamentos ilícitos do nosso coração. Também livra o teu servo para que estes não se assenhoreiem de mim. Quando o pecado se torna senhor na vida de alguém, ela fica totalmente cega. E só para se libertar, só pela misericórdia infinita do nosso Deus, por intervenção pessoal de Deus, porque esses tipos de pessoas não ouvem mais conselhos, não atende mais ninguém, não respeita mais, não quer saber mais do bem, e elas ficam destinadas à perdição eterna. Então Davi disse: quem pode discernir seus próprios erros? Conserva o teu servo, ou melhor dizendo, ele disse: guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim os pecados de presunção, nem de desejo do coração. Então peça que Deus te guarde desses pecados e de qualquer outro, para que eles não se tornem senhores da sua vida. Paulo disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. Não deixe o pecado ser senhor sobre a sua vida. Deixe que Jesus seja o Senhor e o Salvador da tua vida e te guie por toda a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus, eu quero fazer aqui uma breve oração por você que está aí do outro lado, nos escutando. Eu quero que você agora se prepare para a gente orar. Eu vou pedir a Deus para visitar você e a tua casa, no nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, em nome do nosso Senhor Jesus, eu venho ao Senhor nesta minha oração, te pedir, meu Deus, que tenha misericórdia da tua igreja, a igreja do Senhor na terra, porque esta foi deformada ao longo do tempo, meu Pai. Os modismos, os comodismos, as ideias, os achismos foram entrando e tomando conta da tua casa, da tua obra, de maneira, meu Deus, em que a tua obra, a tua casa ficou refém de comportamentos soberbos, presunçosos, de comportamentos ilícitos de muitas pessoas, e o Senhor não quer que assim seja, meu Pai. Nos perdoe, meu Deus, e nos lave com o sangue de Jesus, e se em algum ponto demos guarita a pessoas desse tipo, nos associamos a elas, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor disse para a igreja de Tiatira: tenho contra ti que toleras esta Jezabel. E quantas vezes, meu Pai, temos tolerado pessoas que nem o Senhor tolera mais, que nem o Senhor mais quer companhia com estas pessoas, como foi com o Saul e Samuel. Precisou o Senhor falar para Samuel e dizer: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu já rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus precisou chamar a atenção de Samuel, porque chegou o limite. Meu irmão, minha irmã, Deus é conosco, mas a lei dele é perfeita, não é de qualquer maneira que vamos ser salvos. Conserva o que você tem, seja fiel, seja temente, seja justo, seja honesto, seja santo como ele é santo. O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer, a trombeta está prestes a soar, e no soar da última trombeta, nós subiremos para nos encontrar com ele nos ares. Meu Deus, perdoa, meu Pai, esta geração da tua igreja, perdoa as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, lava-nos com o sangue de Jesus, nos dá o teu perdão, a tua salvação, a tua paz. Meu Deus, que o teu poder entre na casa, na vida de todas as pessoas que estão nos escutando, meu Deus, pelo Facebook, pelo Instagram. Meu Deus, além de perdoá-las, que o Senhor abençoe, guarde, livre de toda esta pandemia e de toda e qualquer ação do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como ministro do Evangelho do Reino de Deus, eu abençoo todas estas pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Amém e graças a Deus. Que Deus fale mais com vocês, que Deus abençoe a todos. Até lá, fique com Fernando Lima.